E aí, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí a respeito da parte de câmeras, né? E o tema é como identificar a melhor câmera para o seu projeto, tá? Então, meu nome é Fábio, trabalho aqui na Samsung na área de pré-venda, sou engenheiro de aplicação e vou compartilhar com vocês um pouco das informações que nós temos na parte de escolher a melhor câmera para cada tipo de projeto. Vamos começar então. Bem, aqui são alguns tópicos fundamentais aí que nós devemos levar em consideração antes de escolhermos a câmera indicada para cada projeto. Então, algumas perguntas básicas vão nos auxiliar a diferenciar entre uma câmera e outra e escolher aquela mais indicada para atender o nosso projeto. Então, quais as perguntas? A câmera será instalada em ambiente interno ou externo? Uma pergunta importante. O ambiente é bem iluminado o tempo todo ou necessita de iluminação artificial? Existe variação nessa iluminação? Ela é constante? Existe área de sombras? A câmera vai estar numa área extensa? Qual a distância que eu desejo monitorar? Então, através dessas perguntas básicas, a gente já consegue ter um filtro bem apurado aí, né? Para poder estar selecionando a câmera mais indicada. Por exemplo, a Samsung ela tem câmeras para ambiente interno ou externo, com proteção específica para cada tipo de ambiente, né? A Samsung tem também uma linha bem extensa na parte de câmeras com iluminação artificial, que seriam as câmeras IR. Então, se você tem um ambiente que não possui iluminação, você tem que estar gerando uma luz artificial para que a câmera consiga capturar a imagem naquele local, para que o sensor da câmera seja sensibilizado, né? Existe variação na iluminação, então você tem que ter uma câmera que corrige a entrada de luz, né, que passa pela lente e chega no sensor. Se você tem muita luz no ambiente, você tem que ter um artifício para controlar a entrada dessa luz para que ela não estoure a imagem. Existem áreas de sombras, então se você tem uma área de sombra muito intensa, por exemplo, no ambiente externo, você tem que usar um recurso que aumente o brilho das áreas escuras sem que prejudique as áreas claras. Então é um recurso de câmera também que você pode estar utilizando. Cobrir uma área extensa. Então, aqui no exemplo nós temos a visão de uma rodovia, né? Onde estão passando alguns carros e também a área externa aí de uma empresa, onde que a gente tem uma área bem ampla. Então, nesse tipo de situação, a gente tem que utilizar alguma câmera que ela consiga proporcionar para você uma imagem dos objetos que você quer monitorar. Por exemplo, aqui do lado direito a placa de um carro, aqui do lado esquerdo algum veículo parado, alguma pessoa se locomovendo pela rua, né? Então você tem que ter uma câmera com uma alta potência de zoom óptico, né? Para estar chegando nesses objetos que você deseja monitorar. Então essas são algumas perguntas básicas que ajudam bastante a poder filtrar o tipo de produto que você vai utilizar. Então, resumindo, ambiente interno ou externo, possui iluminação no local ou não, existem áreas de sombras, vai ser uma área extensa ou não, e qual a distância que você quer monitorar. Então, são as perguntas básicas. Com base nisso, a gente vai passar a falar um pouquinho dos produtos, das características de cada um deles, né, em termos de invólucro, ok? Então, o primeiro produto seria a câmera box. Então, a câmera box é uma câmera com vários recursos e um deles, um dos principais, é a substituição da lente. Então, existem softwares aí, a própria Samsung utiliza um software que é o Field of View Calculator, né, que é uma ferramenta gratuita que a gente aborda em treinamentos, onde ela permite que você faça um cálculo de qual lente você vai utilizar para monitorar uma distância X. Por exemplo, eu quero monitorar uma pessoa a 15 metros da câmera, uma pessoa de 1,80 m. Qual lente que eu tenho que utilizar? Então, esse software vai te retornar esse tipo de lente, esse valor em milímetros, né, da distância focal, e você pode estar fazendo a substituição da lente na câmera box.
Então você pode, por exemplo, usar uma lente de 15 a 50 milímetros, que é uma lente com alcance maior, né? E você pode estar tirando essa lente da câmera e acoplando uma lente com uma distância focal maior. Então, é uma câmera ideal para locais externos, quando você tem uma área de dimensões maiores, aí, de 20, 30 metros, né? Em virtude de poder fazer esse intercâmbio de lentes. É uma câmera que pode ser usada também em ambiente interno, no suporte de fixação, ou no ambiente externo, dentro de uma caixa de proteção, né, contra água e poeira. Tá? Então, uma câmera que funciona bem nos dois tipos de ambiente. Tá? Não esqueça da caixa de proteção para instalação em ambiente externo. Esse é o modelo de caixa que a Samsung possui no portfólio, SHB4200. Ela possui certificação IP66, né? Para quem não conhece, é uma certificação onde o laboratório atesta, né? O laboratório que faz os ensaios, ele emite um laudo comprovando que a caixa ela é protegida contra a entrada de água e poeira. Tá? No caso da IP66, jatos de água direcionados para a caixa de proteção. Então, é um conjuntinho aí que vocês conseguem estar utilizando, câmera box mais caixa de proteção para uso externo. Ok, pessoal? Bem, aqui algumas aplicações para câmera box, alguns exemplos de aplicação, né? Para quem trabalha com a parte de projetos, também da área comercial. Então, lobby de hotel, áreas de estacionamento. Então, geralmente você tem áreas amplas, né? Tem que utilizar uma câmera que consiga capturar a imagem a longas distâncias. Parte interna de uma agência bancária, também é muito utilizado em algumas agências aí as câmeras box para fazer o monitoramento interno da agência. Em alguns casos, o pessoal utiliza a câmera direcionada para a entrada do ATM, né, na região dos caixas eletrônicos, e utiliza um recurso que é o WDR para poder compensar o estouro de luz na parte da entrada da agência. Tá? É uma câmera muito utilizada, associada ao recurso WDR. Então, agência bancária, monitoramento urbano também, captura de placa de veículos, entre outras aplicações. Tá? Então, é uma câmera que tem uma gama de aplicações bem alta. Bem, o próximo equipamento aqui nós vamos ver são as câmeras Dome, de uso interno. Tá? Então, essas câmeras contam com diversos recursos, existem modelos com lente fixa e também lente varifocal. No caso da Samsung, você tem opções para lente varifocal com ajuste manual, ou seja, você tem que tirar a dome, a cúpula da câmera e ajustar a lente, distância focal e foco de forma manual, ou você pode estar fazendo através de software. Como que seria isso? Você acessa a câmera através do browser, no caso das câmeras IP, né? E faz o ajuste da lente do foco de forma automática. Tá? Então tem um motor, é motorizado, você dá o comando via software e a câmera vai fazer o ajuste da parte de foco e também distância focal, e tem a opção de foco automático. Então facilita bastante a vida de quem instala as câmeras, reduz o tempo de instalação em campo. Tá ok? Essa câmera é ideal para ambientes internos, ela é discreta, leve, de fácil instalação e manutenção. Então, ela tem um design bem propício para áreas internas, ela é bem discreta e não destoa na parte arquitetônica do ambiente. Tá? Então, aqui no exemplo que nós temos ao lado, é uma câmera instalada em um supermercado, né? Uma câmera da linha WiseNet Lite, e ela está utilizando a função corredor, onde você consegue ver a imagem aqui na vertical. Né? Então, você faz um giro digital na câmera, né, para poder priorizar o corredor. Tá? Bem, alguns exemplos de aplicação para as câmeras Dome de uso interno são lojas de departamento, né, lojas de varejo.
supermercados, farmácias, escritórios, corredores de prédios comerciais, escolas, áreas internas de banco, etc. Então, qualquer ambiente interno aí, né, onde você deseja ter um monitoramento eficiente e discreto, você pode estar utilizando as câmeras Dome fixas, ok? Temos também uma linha de câmeras Dome fixas, porém, para áreas externas. Essas câmeras elas possuem diversos recursos, inclusive aqueles de ajuste de foco automático, também distância focal e foco, né? Ela conta com uma lente varifocal e ela tem um diferencial. Ela possui certificações IP66 e IK10. Tá? IP66 para proteger a câmera contra água e poeira, e o IK10, que é uma proteção contra vandalismo, então alto impacto na câmera. Você pode estar instalando ela em áreas externas, ela é resistente a pedrada, paulada, jato d'água direcionado, né? Então é bem propícia para áreas de circulação aí, né? Áreas públicas. Aqui um exemplo de aplicação também. Temos uma foto aqui de um ônibus, tá? Do projeto Crack é Possível Vencer. Esse é um ônibus lá da Prefeitura de Guarulhos e o pessoal fez um projeto com as câmeras anti-vandalismo na parte externa do ônibus. Então, também é um exemplo de aplicação aí. Nesse caso, alguns modelos são indicados para aplicação veicular. Tem certificações anti-vibração, mas também podem ser instaladas em ambientes externos. Tá ok, pessoal? Outro exemplo de câmera, também para ambiente externo, são as câmeras tipo Bullet. Tá? O pessoal gosta bastante desse tipo de produto porque ele é bem fácil de instalar, né? Ele já vem completinho, vem com suporte de fixação. Você tem aqui o protetor solar e também a área protegida da câmera com certificação IP66 e K10. Vale lembrar, pessoal, que essa câmera ela possui iluminação infravermelha, que são esses LEDs aqui. Então, dependendo do modelo, você consegue iluminar até 30 ou 50 metros de distância, né? Em locais que não tem iluminação nenhuma, porque a câmera já está gerando a iluminação que ela necessita para poder fazer a captura de imagens naquele ambiente. Tá? Lembrando que o infravermelho é uma faixa de frequência acima do que o olho humano consegue capturar. Então, nosso olho não vai vislumbrar um holofote naquele local, porém a câmera sim. Para ela, como se tivesse um holofote, tem um holofote instalado naquele local, porém numa frequência que ela consegue capturar. Tá ok? Então, um exemplo aí de aplicação, áreas externas com pouca iluminação, estoques, fábricas, né? Monitoramento urbano também, a gente tem alguns projetos que demandam esse tipo de equipamento, estacionamentos, entre outros. Tá? Essas são as câmeras Bullet. Voltando aqui, pessoal, vale lembrar que as câmeras de uso externo anti-vandalismo e também as câmeras de uso interno também possuem a opção de iluminação infravermelha. Tá? Então é para vocês não confundirem. De repente você tem um estoque que à noite o pessoal apaga a luz, você não tem luz nenhuma, né? Então você pode estar usando uma câmera de uso interno com iluminação infravermelho. E a vantagem é que é uma câmera discreta, né? Tem algumas pessoas que instalam câmera tipo Bullet no ambiente interno e fica um pouco agressivo dependendo do ambiente, né? Destoa com a parte arquitetônica da empresa ou da loja, né? Então é bacana ter um produto que possa ser instalado, que seja discreto e que vá atender às necessidades aí de sensibilidade, né? Captura de imagens. Bem, um outro exemplo de aplicação, aqui um pouquinho mais específico, são as câmeras pinhole. Tá? Esse tipo de câmera, pessoal, ele tem uma unidade aqui que é a parte ótica, a lente. Né? O diâmetro de abertura da lente é bem próximo a uma agulha. Tá? Ela é bem fininha e você pode fazer um monitoramento discreto. Por exemplo, caixas eletrônicos, você pode estar fixando a câmera na parte traseira do caixa para
monitorar os correntistas que estão fazendo operações, né? Você pode colocar elas em locais para monitoramento discreto. A gente teve uma aplicação aí, o pessoal utilizou essa câmera no colete dos seguranças e dos policiais que faziam a ronda no local. Então tem como você acoplar ela em locais aí para estar fazendo um monitoramento móvel. Então a câmera é bem discreta, é mais indicada obviamente para a parte bancária, né? Um produto mais direcionado para vertical de bancos, mas dependendo da demanda que vocês tenham, é uma câmera que pode atender também, tá ok? Bem, o próximo produto aí são as câmeras Speed Dome. No começo da apresentação a gente questionou aí quais áreas, quais as distâncias, né, que você quer monitorar, quais as dimensões do ambiente. Dependendo dessas dimensões, você tem que partir para uma câmera que tem um grande alcance de zoom ótico, que é o caso das Speed Domes da Samsung. Tá? Vale lembrar que a Samsung hoje é a empresa que possui a maior relação de zoom ótico em relação à resolução. Então, nós temos modelos aí que chegam a 43 vezes de zoom ótico para resolução de 1.3 megapixels, ou seja, de 1280 por 1024, e 32 vezes de zoom ótico para as câmeras que possuem resolução Full HD, que é 1920 por 1080. Tá? Então, até o presente momento, é a marca com a maior relação de zoom ótico no mercado em função dessas resoluções que eu falei. Tá? Tem uma câmera que é recomendada para monitorar áreas externas, né, de grandes dimensões, ou mesmo internas, por exemplo, shopping centers, né, áreas voltadas para eventos, shows, pavilhões para eventos, né, etc. Então você consegue remotamente direcionar a câmera para o local que você quer monitorar e também aplicar um zoom ótico aí de grandes proporções. Aí. Pode chegar até a ordem de 150 milímetros ou um pouquinho mais. Tá ok? Além disso, é uma câmera que auxilia também a fazer um monitoramento, um rastreamento automático sem intervenção do operador. Alguns modelos possuem a função que é denominada rastreamento automático, ou auto-tracking, né? Que é o que está sendo representado aqui na foto, né? Monitoramento a 150 metros, 43 vezes de zoom. Porém, você pode estar associando esse monitoramento distante a uma função de rastreamento. Então, se a pessoa começa a se movimentar em uma área pré-determinada que você configura, né? A câmera vai fazer o acompanhamento dessa pessoa até ela sumir de cena. Tá? Então, exemplo de aplicação. De repente, você tem um estacionamento de uma empresa, à noite não tem movimento, você deixa a câmera parada, fazendo uma varredura automática com a função auto-tracking ligada. Se alguma pessoa entra naquele local, a câmera vai automaticamente dar o zoom e acompanhar essa pessoa até ela sumir de cena. Então não precisa de um operador no local nesse momento. Ok? Bem, por último, a gente vai falar de uma câmera que está tendo uma demanda considerável aí, que é a câmera fisheye. E a ideia principal é que você tenha uma única câmera no ambiente para estar fazendo a captura das imagens, tá? 360 graus e com vários modos de visualização, tanto no modo ao vivo quanto na reprodução de imagens. Então é vantajoso por quê? Porque você coloca uma única câmera e você consegue capturar todo o ambiente. Você faz uma varredura, um monitoramento aí de 360 graus. Para a gente ter uma ideia de como funciona essa câmera, que é um produto bem interessante, principalmente para quem trabalha com a parte de varejo, né? Eu vou colocar aqui um vídeo da Samsung, tá? Que ele mostra o funcionamento da câmera. Então aqui é o que você está monitorando, 360 graus, é o que você monitora e o que você grava, né? Então notem que ele está capturando toda a loja, né? A câmera possui também alguns modos de visualização, por exemplo, duplo panorama, modo quad, onde você consegue movimentar a câmera de forma digital e também aplicar um zoom.
individualmente em cada quadrante. E o modo combinado overview mais 3 áreas de visualização. Tá? Então ele está dando alguns exemplos aí de deslocamento digital, modo tela cheia, com pan, tilt e zoom. Então ele está aplicando o zoom, lembrando pessoal que é um zoom digital, tá? Não é ótico, é digital. Notem ao fundo que você consegue ver o ambiente externo também. A câmera ela é bem eficiente, pois ela possui a função WDR. Tá? Notem que não estoura o brilho na entrada da loja da Samsung aí. Tem o modo pausa também. Você pode estar pausando e fazendo um monitoramento aí das áreas de forma digital. Tudo parado ainda. Imagem congelada. Por último, o modo 360 graus. Bem, pessoal, algumas considerações importantes sobre essa câmera. A câmera fisheye ela pode ser instalada tanto no ambiente interno quanto no externo. Tem modelos próprios para uso externo anti-vandalismo. É uma câmera que possui também a opção de uso veicular. Então você pode estar usando essa câmera dentro de um veículo para monitorar uma frota, por exemplo. Né? A altura do pé direito. Algumas pessoas questionam com relação à altura. Dependendo do modelo, você pode ter até 4 metros de pé direito. Tá? Então, tanto interno quanto externo. E vale lembrar também que aqueles modos de visualização que nós vimos, ele serve tanto para o modo de visualização ao vivo, quanto para o modo de gravação. Então, por exemplo, você gravou 360 graus, você quer fazer um deslocamento aí com pan, tilt e zoom digital, você pode estar fazendo. O software permite que você se desloque na imagem, também na reprodução. Tá? É uma câmera que você pode usar com os NVRs da Samsung, ou também com softwares de parceiros aí. Tá? Ela é totalmente compatível com os softwares de vídeo mais utilizados no mercado. Então fica como uma boa opção aí para quem faz os projetos. Então é recomendado aí para varejo, né? Escritórios, call centers, bancos também é uma boa aplicação, interior de veículos, entre outros. Tá? Ela pode ser instalada no teto, parede ou piso. Você configura na câmera qual que é o tipo de aplicação. E ela te permite uma visualização 180, no caso de parede, né? Ou 360 graus quando está no teto ou piso. Ok, pessoal? Então fica aí a dica aí das câmeras fisheye. Bem, para encerrar, um painelzinho aí com todas as opções de câmeras da Samsung. Então nós vimos aí a câmera box, né? Com lente cambiável. A gente tem as dummies de uso interno, dummies de embutir no forro. Então ela fica bem discreta, pois a parte eletrônica da câmera fica embutida. Né? As câmeras tipo PTZ, interno e externo. Essa é uma câmera bem interessante, que é a câmera box com lente zoom embarcada. Então, dependendo do modelo, ele chega até 35, 37 vezes de zoom. Então, você pode colocar numa PTZ, por exemplo, uma dessa daqui, sistema de posicionamento. Então, você consegue usar essa câmera, por exemplo, para monitorar aeroportos, rodovias, né? Porque você consegue direcionar o PTZ para olhar para cima ou para baixo. Né? No caso de aeroporto, você está recebendo, está chegando no avião, você consegue visualizar para cima. Câmeras wireless são mais indicadas aí para aplicações SOHO, né? Residências e escritórios. Temos modelos aí que chegam a resolução Full HD. Câmeras pinhole, isso aqui é um modelo antigo analógico, eu mostrei para vocês o modelo IP, né? Que é a câmera pinhole. As câmeras do anti-vandalismo, IP66K10, câmeras bullet, PTZ, câmera fisheye, câmera térmica, câmera de uso veicular e o sistema PTZ. Então, resumando as câmeras que nós temos em linha. Então, as perguntas que nós fizemos no começo são importantes para você poder navegar entre as opções disponíveis. Tá? Gostaria também, pessoal, de recomendar para vocês o uso de um software da Samsung, que é o Product Selector, que ele vai ajudar bastante também as pessoas que fazem projeto e também as pessoas da área comercial. Por quê?
Você vai entrando com esses parâmetros que a gente comentou e ele vai automaticamente listando as câmeras que são indicadas para o seu projeto. Por exemplo, vamos fazer uma aplicação. Aqui eu vou dar só um exemplo rápido, porém você pode estar baixando esse software do site da Samsung, samsung-security.com. Em ferramentas você tem acesso aí ao Product Selector. E ele é um filtro de produtos. Então eu vou dar um exemplo básico, a gente aborda isso aqui de forma mais abrangente nos treinamentos, né? Você pode estar vendo aí com o distribuidor quando que vai ser o treinamento mais próximo e a gente aborda de forma mais específica esse seletor de produtos. Então, vou fazer uma aplicação básica. Por exemplo, eu preciso de uma câmera... Deixa eu só mudar ele aqui. Dá para inglês. Estava usando ele em espanhol aqui. Legal. Então, suponhamos que você precisa de uma câmera DOME para ambiente externo. E ela tem que ser IP66 e tem que ter uma resolução Full HD. Como a gente viu aqui, ó, a quantidade de produtos que a Samsung possui no portfólio é bem grande. Então você fica até meio perdido em qual câmera você vai escolher para aquele projeto. Então suponhamos, eu preciso de uma câmera DOME. Então vou marcar aqui, DOME. Então ele já listou todas as câmeras que eu tenho, tanto para o ambiente interno quanto externo. Como a gente comentou, é uma câmera que tem que ter uma resolução HD, né? Então vou marcar aqui 1.3 o HD. Notem que ele já fez um filtro bem efetivo aí. E o segundo parâmetro, o terceiro parâmetro, a câmera tem que ser IP66. Então beleza, ele já filtrou ali os 5 produtos que eu possuo no portfólio que atendem às minhas necessidades. DOME, os externos, IP66 com resolução HD. Então suponhamos aí que eu tenho uma dúvida. Eu tenho 5 produtos, estou em dúvida entre alguns deles, por exemplo, a SNV 5084 e a SNV 5084R. Quero fazer uma comparação entre elas, estou meio perdido. Então seleciono, clique e arrasto, dou um comparar. Ele vai abrir aqui, pessoal, comparativo das duas câmeras. Como eu tenho contato direto com os produtos, eu já sei a diferença, mas basicamente a gente pode estar vendo aqui que é com relação à parte de iluminação IR. Vou ver se eu chego até ela aqui. Vamos lá. Parte de lente. Aqui, ó. Iluminação IR embutida. Então a diferença entre os dois modelos é único, é só na parte de iluminação. As duas câmeras são iguais, porém a final R significa que ela é uma câmera IR. Então ela tem uma iluminação aí que a gente pode comprovar aqui, ó. IR LEDs integrados, né, a câmera. Então o modelo 5084 não tem, e a 5084R possui LEDs. Então você vai usar ela numa aplicação onde não tem iluminação nenhuma no local, tá? Então, exemplo, pessoal, que é um software que pode ajudar bastante vocês para estar escolhendo a melhor câmera para o seu projeto. E vale lembrar que vale para as câmeras IP, para as câmeras analógicas também, né? E também para a parte de gravadores da Samsung. Então, a Samsung tem um portfólio bem amplo, você pode estar selecionando o gravador mais indicado para o projeto de vocês. Só para finalizar aqui na parte do seletor de produtos, tem um recurso que eu sempre comento com os clientes, que é esse aqui. Eu dou um duplo clique no produto, tenho acesso à parte de especificações dele, né? No final, eu consigo ver, no caso das câmeras móveis e também de algumas fixas, quais os acessórios que eu tenho disponíveis no portfólio para determinado tipo de instalação. Por exemplo, você precisa da câmera instalada no parapeito. Ele já te dá aqui, ó, montagem parapeito, o acessório é o SBP300LM. Facilita demais a instalação, né? Desculpa, facilita demais a localização do acessório indicado para instalação. Então tem parapeito, montagem em teto, prolongador, montagem em parede, suporte reto ao pescoço de ganso, né? E outro recurso interessante também, você tem aqui o ícone da casinha. Se você clica nesse ícone, você é direcionado automaticamente para o site da Samsung com os recursos
as informações para o modelo que você clicou. Então, a gente clicou aqui na câmera IP Speedometer R, né? Ele já te direciona para o site do produto. E aqui, pessoal, você tem uma gama de recursos bem alta acerca do produto. Por exemplo, manual, inclusive em português, né? Certificações, então para quem trabalha com licitação, você precisa apresentar certificações do produto. Aqui a gente tem algumas disponíveis, que é o LFCC e VCCI, tá? Se for necessário, a gente consegue IP66 e K10 também, dependendo do produto. Parte de catálogos, no caso dessa aqui só tem inglês, mas a maioria tem os catálogos em português também, individual, né? Você tem acesso direto ao link para o material do produto que você está visualizando, tá ok? Então é só um parênteses aí, uma ferramenta que pode auxiliar a todos vocês aí para determinar qual a melhor câmera para o seu projeto, tá? Legal que ele já te dá os códigos para você poder fazer o desenho e a cotação no distribuidor. Tá ok, pessoal? Então esse é o panorama geral aí das câmeras que a gente tem no portfólio. Convido-os a continuar aprendendo com a Samsung Techwin, no Samsung Techwin Academy. Tem uma série de treinamentos que vocês podem estar acessando, webinars, treinamentos, né? E a Samsung investe de forma maciça aí no treinamento dos nossos clientes e parceiros, tá ok? Então no portal vocês têm acesso aos cursos online, aos webinars e também às certificações, tá? Lembrando que a Samsung ela tem certificações de 2 dias, que é o SET, Samsung Equipment Training, que ele é feito nos distribuidores. São 2 dias que você vai ter acesso à parte de produtos, né? Portfólio de produtos, tecnologias, funções de câmeras. No segundo dia a gente tem o hands-on, ou seja, o cliente ele pega câmeras, equipamentos, faz a configuração, né? Vê como que funciona a parte de configuração de software, endereçamento IP, configuração das funções das câmeras, colocação para gravação, né? É um treinamento mais prático, mais voltado para os engenheiros, né? Para os técnicos e também para alguns projetistas que têm uma função mais direta aí na parte de campo aí que acompanha as instalações, tá? Então basta você estar consultando aí o agendamento dos treinamentos no distribuidor, tá? Então é o nosso Samsung Techwin Academy. Lembrando que no segundo dia a gente coloca uma prova que é digital, é online, né? Atingindo 70% de acerto, você torna-se um certificado Samsung com algumas vantagens aí a mais. Tá ok, pessoal? Bem, eu agradeço a participação de vocês. Esse foi um treinamento básico aí. Qual a câmera mais indicada para o seu projeto? Convido a vocês a fazerem os próximos. Eu agradeço aí pelo tempo de vocês. Muito obrigado. Fábio, eu não sei se por Bem, acaso chegou pessoal, alguma. Fábio, tá me ouvindo? sim, sim, Não estou sei se ouvindo. chegou Chegou alguma. algumas perguntas Ah, aqui. ótimo. Antes de você começar a responder, eu vi que muita gente perguntou aí se essa apresentação vai ser enviada. Eu disse no começo, e para quem entrou depois, que a gente vai enviar sim, mediante ao preenchimento de uma pesquisa de satisfação. A gente quer saber se vocês gostaram do Fábio como apresentador do webinar. É, então, quem responder essa pesquisa de satisfação, sim, a gente vai encaminhar tanto o vídeo de toda a apresentação, quanto também a apresentação aí que o Fábio utilizou em PDF. Mas para isso, não deixem de clicar aí no canto esquerdo superior em Go to Meeting, certo? Isso para quem entrou depois. Edit your name and email. E verifiquem se o e-mail de vocês está correto, também se o nome está correto, porque é a partir daí que eu vou encaminhar a pesquisa de satisfação para todos, ok? Ok, Fábio, pode seguir em frente. Legal, pessoal. A gente vai abrir aqui um espaço, tem tempo ainda aí para estar esclarecendo as dúvidas de vocês. Chegaram algumas dúvidas aqui. Vamos começar então. Só
um minutinho que eu estou localizando as perguntas aqui. Uma a uma para não deixar nenhuma pergunta de lado. Vamos lá. O Sérgio questionou se a apresentação vai ser enviada. Vai ser enviada, Sérgio. A gente vai fazer também um vídeo, né? Um webinar para ser compartilhado com os clientes aí. Pode ficar tranquilo que vai ser encaminhado para vocês. Tem uma pergunta aqui da Cleide Ferreira, que é bem interessante, o que é IK10? Então, Cleide, IK10 é uma certificação que vem presente em algumas câmeras que comprova que o produto ele é resistente a um certo grau de impacto. Então, como que é feito esse teste? Eles pegam o equipamento, colocam no laboratório e um peso suspenso a uma altura determinada pelo laudo, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa a respeito, eu não me lembro das distâncias. Deixa eu só ver aqui, que ele deixa até mais ilustrativo para vocês como que é feito esse teste. O pessoal costuma colocar aqui IK10, mas algumas pessoas não têm noção de como é feito, né? Legal, deixa eu ver se eu consigo aqui. Beleza, IK10. Bacana. Deixa eu só ver se eu consigo pegar uma foto desse teste, só um minutinho. Essa certificação é importante, pessoal, quando você vai ter a câmera numa área externa, onde circulam pessoas e é suscetível a vandalismo. Então você pode estar utilizando um produto que tem uma proteção anti-vandalismo, porque a câmera pode estar suscetível a algum problema com relação a pedrada, paulada, né? Legal, já consegui aqui. Deixa eu só pegar uma foto aqui que mostra a respeito do teste. Aqui, legal. Esse aqui, pessoal, é o teste que o pessoal realiza para poder certificar a câmera como IK10. Então, o que eles fazem? Eles colocam a câmera no chão, aí tem um martelete aí que é colocado a uma distância de 40 centímetros da câmera. Esse martelete ele tem 5 quilos. Então, o pessoal solta ele cai em queda livre em cima da câmera e a câmera tem que resistir a esse impacto. Tá? Resistindo a esse impacto, a câmera é certificada como IK10. Tá? Então são 5 quilos a 40 centímetros em queda livre na câmera. Passou nesse teste, se a câmera não rachar, se a câmera não quebrar, se a câmera não tiver nenhuma ruptura, tanto na cúpula quanto no casco, a câmera é certificada IK10. Então isso garante para vocês que ela pode ser instalada num ambiente externo e vai resistir a pedrada, paulada, jato d'água tranquilamente. Tá? Então, se é uma área suscetível a vandalismo, é indicado que vocês solicitem produtos que tenham essa certificação. Tá? E a Samsung ela tem as certificações no site, você pode estar baixando, né, nos laboratórios, comprovando que a câmera é IK10. Ok? Bem, outra pergunta da Cleide, se a câmera pinhole é sem fio. Não, a câmera pinhole ela é uma câmera que tem fio. Então, aquela partezinha preta que a gente viu é só a lente da câmera. Tá? Da lente sai um cabo. Esse cabo vai ter uma unidade de processamento. Tá? Esse cabo tem por volta de 5 a 6 metros. E você pode estar colocando essa unidade de processamento em algum ambiente um pouco distante. Então, deixa eu pegar aqui para vocês uma foto do produto, a CSN B6010. Então, você tem aqui a câmera pinhole. Ela já vem com esse acessório aqui que você pode fixar a câmera na parte traseira, por exemplo, de um caixa eletrônico, de uma parede, se você quiser fazer um monitoramento discreto, né? Então, tem um cabo
que tem por volta de 5 a 6 metros, e ele é conectado na unidade de processamento. Tá? Então, basicamente, aqui é a lente e aqui é o processamento. Tá? Aí você tem uma série de opções para estar trabalhando com esse tipo de câmera. Teve cliente que adaptou ela a um colete, né? Fazendo transmissão wireless através de um acessório externo. Tá? Ele tinha um rádio no local e uma antena acoplada no próprio colete. E estava fazendo alimentação com baterias. Tá? Legal, pessoal. Vamos ver aqui as perguntas. Bem, o Anderson Anjos gostaria de receber os dados sobre a apresentação. Ele passou os dados dele aqui. Eu até peço para o Eric aí que possa estar registrando, que eu acho que ele está com alguns probleminhas para estar fazendo o registro. É o Bruno Luiz. Pode ficar tranquilo aí, Bruno. A gente está com seus dados, a gente vai compartilhar com você também. E o Carlos está questionando também sobre a apresentação. As câmeras térmicas possuem certificação militar? É a pergunta do Carlos. Sim, Carlos, as térmicas da Samsung, elas têm que ter uma certificação militar. Primeiro, uma autorização americana, do Exército Americano. Segundo, uma autorização do Exército Brasileiro. E terceiro, sua empresa ela tem que estar cadastrada para estar manejando esse tipo de produto, esse tipo de equipamento. Tá? Então é um produto bem específico, que é uma câmera que chega a 1,2 km de distância. Né? Então, para monitorar fronteira, é, parte de transmissão aí de petróleos, oleodutos no mar, né? Então você tem um vazamento, o óleo está numa temperatura diferente do mar, com uma câmera térmica você consegue visualizar. A olho nu, dificilmente você vai ver o início de um vazamento. Né? Então são aplicações bem específicas. O custo dessa câmera é bem alto também, né? Então é mais para as pessoas que tenham uma aplicação mais direcionada para fronteiras e também especial. Então requer uma certificação militar para estar usando esse tipo de equipamento. Ok? Bem, então o Diocleciano Albuquerque ele está questionando se as câmeras fisheye são compatíveis com o Digiforte. Sim, é compatível, você pode usar tranquilamente, já tem clientes utilizando, né? O Digiforte ele tem a capacidade de estar fazendo o dewarping aí das câmeras fisheye. Tá? Para os clientes que não têm o Digiforte, você tem também a opção de usar o software da Samsung, que é gratuito. Então, suponhamos, você quer fazer uma gravação de até 16 câmeras fisheye gratuitamente. Então, você pode estar baixando o SSM Recorder, que é o software da Samsung, pode baixar direto no site, você faz um pequeno cadastro, os seus dados, ele dá o link, você baixa, pode estar gravando no seu computador gratuito até 16 câmeras, com o software da Samsung fazendo a decodificação das câmeras fisheye. Tá? Ou você pode estar utilizando o Digiforte também, você tem uma aplicação com mais câmeras, né? Você pode estar utilizando para fazer o dewarping das câmeras fisheye. O pessoal está agradecendo, eu que agradeço aí a vocês, e o Cristiano também. Trabalho, né? É até uma honra aí estar fazendo uma apresentação para você. A gente sabe o quanto é corrido o dia a dia das pessoas hoje, né? Poder parar para ver uma apresentação é algo complicado. Então eu que tenho a agradecer a todos vocês aí pela oportunidade. Manuel dos Santos, quem são nossos concorrentes e diferenciais competitivos? Bem, Manuel, concorrente, aí depende, como a Samsung ela tem um portfólio muito amplo, fica difícil falar de concorrente. A gente pode pegar concorrente aí, os concorrentes mais top aí do mercado, a gente tem produto, tá? A gente tem, na verdade assim, a gente está em diferentes segmentos de mercado. A gente consegue atender projetos de grande porte e consegue atender, por exemplo, uma loja de varejo com poucas câmeras ou mesmo uma aplicação residencial. Então, concorrente, falar de concorrente, a gente pode falar de todas as empresas. Né? A gente vai ter produtos que vão brigar em diferentes nichos de mercado. Então, é difícil apontar um ou outro concorrente. Né? Hoje em dia,
o número de empresas no mercado é grande, a gente tem produtos específicos e, obviamente, a gente tem uma marca que é sólida e é muito conhecida, né? Então, o que eu posso dizer? Que a Samsung ela tem equipamentos com custo-benefício atrativo, uma marca extremamente forte, que todo mundo conhece, um pré e um pós-venda onde a gente dá uma importância muito grande, né? Parte de pré e pós-venda, garantia de 3 anos o produto. Então, a briga, a gente está em diversos nichos com diversas empresas, então fica difícil estar pegando um outro concorrente, né? Se tiver algum produto de concorrente que de repente você queira comparar, ver qual que é o produto da Samsung que atende, até na parte de preço, né? Você pode estar contactando diretamente a Axiom pré-venda ou estar falando diretamente comigo aí para análise mais específica, tá ok? Minha pergunta da Cleide, câmera térmica, acho que eu já acabei respondendo, né? Mais monitoramento de fronteira, oleoduto, gasoduto, né? Aplicações mais específicas. Por exemplo, fronteira. Você tem árvores, né? Principalmente aí na fronteira amazônica. Você tem árvores, a pessoa está se deslocando ali do meio, uma câmera normal não consegue ver. Uma câmera térmica você consegue ver um objeto se movimentando naquele local. Você não vê quem é a pessoa, mas você vê quem tem alguém se movimentando. E é justamente essa informação que a polícia de fronteira necessita. Então, é um exemplo de aplicação. Bem, o Anderson está dizendo que não localizou a pesquisa de satisfação. Então, se eu puder dar uma orientação aí, Eric, nessa parte. Isso vai ser enviado logo após o término da sua apresentação, Fábio. Ah, legal. Bem, o Carlos Estácio ele está perguntando qual empresa certifica IK10 para as câmeras. Bem, tem uma série de laboratórios que certificam, ó, Carlos. Na verdade, essa certificação, deixa eu pegar de alguma câmera aqui para você ver como que é feito. Só um minutinho aqui, porque tem algum diretório bem subdiretório mesmo. Deixa eu só localizar aqui. Bem, essa que eu vou mostrar para vocês é uma certificação que foi solicitada por um banco, tá? Então, o banco ele vai comprar o produto, mas ele vai querer uma certificação. Tem que ser algo que é comprovado, porque catálogo mesmo aceita tudo, né? Então, você coloca qualquer coisa no catálogo, ele vai aceitar tranquilo. Esses documentos é que comprovam a autenticidade do que você colocou. Então, aqui é um exemplo de certificação IK, essa daqui, não lembro se é IK8, IK9 ou IK10, a gente vai ver aqui no decorrer do documento, é IK10, tá? Então, teste realizado, proteção contra impactos IK10. Então, esse órgão esse certificador é MC Compliance. Então, são vários laboratórios, tá? Eu não sei se no Brasil tem algum, provavelmente deva ter, tá? Até dentro das grandes faculdades aí, tem uma série de certificações que o pessoal consegue fazer. Então, esse é um exemplo de certificação que é emitido. Então, ele mostra aqui o produto e dá os testes. Então, primeira queda, se ele tem algum risco, passou, né? Então, ele vai fazendo vários testes aqui, várias quedas em cima do produto. Então, ele passou em todos os testes. Ele mostra aqui alguns efeitos da queda, depois de algumas, foram feitos cinco quedas, né? Ele mostra que a câmera continua blindada, né? Não foi quebrada. Então ele dá aqui a conclusão. Após o teste, ele dá aqui o IEC 62262, a câmera SCV2120 SCV2080R, alcançou os critérios mínimos aí para certificação IK10. Então é um exemplo aqui, tá? Tem também a parte de certificação IP66, que também é bastante comum. Deixa eu ver se eu puxo algum para vocês. Laboratório. Esse aqui é um laboratório na Coreia. Coreia Testing Laboratory. É o COLAS. Também é certificado. É autorizado a fazer esse tipo de teste. Então aqui eles sempre colocam o nome da empresa, né?
endereço, resultado aqui, ó, teste IP66. Quando foi feito, essa câmera é bem antiga, foi feita em 2010, é uma câmera analógica. E as condições aí, quanto de água que eles jogaram na câmera, a velocidade do jato, distância, tempo de duração, 8 horas. Então, nesse específico, ele não mostra as fotos do jato de água direcionado na câmera, mas tem alguns que eles mostram como que o teste é realizado. Aí tem outras certificações importantes também, por exemplo, a CE, que é para utilizar o produto na Europa, né? Ou o L nos Estados Unidos. Aí são laboratórios autorizados a fazer o teste e ele te dá o certificado. Então, alguns exemplos aí, pessoal. São vários laboratórios, a gente costuma fazer na Coreia, alguns testes são feitos no Brasil quando é mais voltado para uma vertical específica, como por exemplo bancos. Ok? O Paulo está questionando aqui com relação ao local para estar baixando as ferramentas da Samsung como Product Selector. Então vamos fazer aqui um caminho para estar achando essas ferramentas que são, sem dúvida, muito importantes aí para quem trabalha na parte de projetos e também na área comercial. O site é esse aqui, pessoal. Samsung-security.com, tá? Entrou no site, esse é um americano, tem também o brasileiro, eu vou fazer pelo americano que ele tem uma quantidade de ferramentas maior. Você vem aqui em Tools, Ferramentas, e aqui tem uma série de ferramentas. Então você pode baixar o Product Selector, que ele tá, onde que ele tá, onde que ele tá? Tá aqui, ó. Comparação de produtos, calculador de banda, catálogo de produtos. Ele vai estar aqui, tá? Tá dentro da opção Tools. Aí você vem aqui e clica em comparativo. Na verdade, deixa eu só voltar aqui. Esse aqui é um PDF comparativo dos produtos, não é ele não. Esse aqui é um chart. Deixa eu só ver onde ele está localizado. Aqui, ó. Product Selector. Esse tem o Product Selector para produtos, calculador de lentes, o Device Manager para configuração de câmeras, para quem vai trabalhar em campo fazendo configuração, atualização de produtos. P-Installer é uma ferramenta mais simples, só para localização de câmeras da rede. O Design Tool para quem faz projeto. E tem uma série de ferramentas. Eu não vou estender muito nessa parte, pessoal, porque a gente aborda cada uma delas nos treinamentos. E tem algumas delas que eu já fiz o webinar também, tá? Então, vocês conseguem acessar esse material. Mais alguma pergunta, pessoal? Se existe o software... Cleide. Se existe software, qual a função do NVR? Bem, o NVR, Cleide, você pode estar utilizando ele... Bem, principal diferença, o software só vai até 16 câmeras e você precisa montar um servidor, que não é qualquer computador, tá? Você tem que montar o servidor i7, 8 GB de memória, placa de vídeo de 1 GB, então você tem que montar uma máquina que tem um custo, não é um custo tão baixo assim. Então você precisa montar o servidor e instalar o software. Você comprou o NVR, dependendo do NVR, ele vai ter um custo mais atrativo do que montar um servidor. E agora a Samsung lançou uma série de NVRs que tem o switch integrado no próprio equipamento e já tem PoE embarcado. Então você conecta a câmera IP direto nele, ele já alimenta a câmera e tem o switch integrado. Então é um equipamento só para atender toda a instalação. Então vai depender muito do local. Você tem um servidor disponível, você pode estar instalando o software gratuito até 16. Se é um local que tem 20 câmeras, aí você vai precisar do NVR ou vai precisar de um software de terceiros, Digiforte, Miracis, Milestone, Nu, uma série de marcas aí que você pode estar selecionando, Seventy, ISS. Então vai depender muito do projeto. Tá?
Software para determinar a câmera serve para a linha analógica? Serve sim. Serve também, João. Você pode estar fazendo um filtro. Por exemplo, você quer ver qual câmera analógica tem a função HLC para corrigir luz de fundo para captura de placas. Você põe HLC e faz o filtro. Pode estar usando para analógico também. Bem, Sérgio Baion, essa parte de preços aí, Sérgio, você pode estar falando direto com a Axion, tá? Solicitar, não sei como é a política deles para solicitação de preço, mas tenho certeza que eles não vão negar informação para você, não. O pessoal é bem profissional aí, tá? Cleide, treinamento de configuração IP. Tem sim, tem um treinamento básico de configuração de câmeras IP que foi feito pelo Claudemir, que é o nosso gestor que fica em Miami da parte de treinamentos. Ele fez um treinamento bem simples de como configurar uma câmera IP, para quem nunca teve contato, mesmo para quem tem conhecimento mais básico do assunto. Então, se você puder entrar em contato, eu tento verificar qual que é o link onde a gente tem esse site. Com essas informações eu passo para você, tá? Foi feito um vídeo sim. Meu cliente, vem uma pergunta aqui do Cláudio. Meu cliente me passou um material específico de Samsung com 64 câmeras IP, onde posso me enrolar para você ter algum suporte para ajudar na instalação. Bem, Cláudio, nessas condições, o que eu recomendo para você é que você entre em contato com pré-vendas da empresa que te forneceu o equipamento. O pré-vendas do distribuidor sempre vai fazer o suporte de primeiro nível, né, que é para auxiliar na configuração básica, né? Aí se a coisa começa a tomar uma proporção que foge ao controle, o suporte de segundo e terceiro nível, aí você pode estar falando com a gente. Mas assim, o NVR de 64 câmeras, ele tem um método de configuração que é o método de configuração simples, ou seja, em 5 passos você configura equipamento, que é configurar data e hora, colocar os endereços IP de forma automática, configurar o tipo de gravação e a senha dos usuários. O próprio equipamento ele já te dá uma interface para você fazer uma configuração básica. Então, para você deixar o equipamento rodando e gravando é bem simples. Aí você tem que fazer o ajuste fino. Tá? Isso aí você pode estar fazendo com o auxílio aí do pessoal do suporte do distribuidor que forneceu os equipamentos. Tá? Se tiver alguma dúvida mais específica, você pode estar falando com a gente diretamente aqui na Samsung. Bem, pessoal, mais alguma dúvida? A gente estourou o tempo aqui. A gente pode conceder mais 5 minutinhos. Se tiverem alguma pergunta, eu estou aqui disponível para responder. Gostaria de agradecer aí a presença de vocês e a oportunidade. A Axion ela costuma fazer esses webinars com uma certa frequência, né? Então, com certeza a gente vai abordar mais tópicos aí no futuro que eu espero que possa ajudar bastante vocês aí. Tá, Fábio, só um tá adendo. bom, pessoal. Só um adendo, quando você falou a respeito de certificações, gente, só para que vocês fiquem sabendo, isso ainda é bem preliminar, tá ok? Mas a Axion está planejando uma série de certificações da Samsung que vão acontecer em pelo menos 4 cidades diferentes. Estados, desculpa. Tá, em 4 estados diferentes. Isso é muito preliminar, eu ainda não tenho, não está finalizado, mas vocês vão tomar conhecimento o mais breve possível assim que esse plano realmente for adiante, tá? Só para vocês ficarem sabendo. Legal. Bem, acho que finalizou. Bem, Tem em mais nome uma. da Samsung, eu gostaria de agradecer a todos. Oi? Oi, Fábio, desculpa, tem mais uma pergunta do Carlos Estácio. Ele fala: não existe certificação com base em ISO?
Certificação com base em ISO. Sim, tem algumas certificações, até em editais, o pessoal pede certificação que pode ser IK10 ou uma equivalente em ISO. Aí vai depender muito da certificação. Alguns laboratórios no Brasil eles conseguem fazer a certificação ISO, né? Geralmente os bancos pedem. Aí tem uma série de ISOs diferentes, vai depender do tipo de requisito aí que você queira certificar. Mas tem sim, tem certificação equivalente em ISO. Acho que é isso. Acho que é isso. Bom, antes de mais nada, eu queria Legal, agradecer pessoal. Obrigado aí queria agradecer, Fábio, pelo tempo e agradecer também ao tempo de todos. Muito obrigado realmente em nome da Axion. E até o próximo webinar, Fábio. Se você quiser dizer alguma coisa, fica à vontade. Não, eu agradeço aí a oportunidade, Eric.